Fala pessoal, alguns conceitos importantes aí. Vamos falar sobre volatilidade. Volatilidade, trocando em miúdos, é o quanto que uma ação, um ativo varia ao longo do tempo, tá? Então, assim, é, a renda fixa, ela varia também, tá? Só que a volatilidade que ela tem é perto de 0%. Ela não tem tanta oscilação assim. Um investimento mais agressivo, como ações de empresas, sei lá, em recuperação judicial, ela pode ter aí mais de 20% no seu grau de variação dessa rentabilidade. Beleza? Então, assim, qual frequência e o quanto que esse preço lá no seu home broker varia. Beleza? Então, quanto maior, mais volátil é aquele ativo. Quanto menor, menos, né? Então, é essa diferença do preço mínimo com o preço máximo. A gente vai dar um exemplo aqui agora. Vamos supor que a ação aí que você goste, ela comece a negociação no pregão por R$ 10. R$ 10. O preço mínimo ela chega a R$ 9,90 e o preço máximo a 10,10. Então ela teve essa variação de 20 centavos, uma variação muito baixa, tá? Então às vezes é uma ação que não tem muita liquidez, que ela é pouco negociada, ela é uma empresa muito sólida, empresa de energia talvez, tá? Então uma característica desse tipo. E a ação Y, ela começa o pregão com os mesmos R$ 10, uma outra ação, né? Ela chega no preço mínimo de R$ 9,20 e o preço máximo de R$ 10,80. Então ela teve uma variação grande aí, né? Uma variação de R$ 1,60. Então esse ativo Y ele pode ser mais volátil que o ativo X se isso ao longo do tempo for verdade. A gente não pode falar assim, a partir de um dia só, já chegar nessa conclusão. Então, Daniel, eu posso ter ações muito voláteis na minha carteira? Olha, depende da empresa, tá? Se você acredita na empresa, se você estudou ela, vê as perspectivas de longo prazo dela, tá? A questão da volatilidade não deveria ser um critério tão importante assim para a sua escolha, beleza? Diversificação, esse é um tema um pouco polêmico, porque existe aí no mercado o consenso de que a gente deve diversificar bastante em vários setores, e não que isso seja verdade, mas a gente tem que tomar cuidado para que a diversificação não vire uma pulverização. Então, uma boa diversificação é quando a gente escolhe ativos que se complementam, se protegem entre si, né, e tem uma sinergia. E muitas vezes também de setores diferentes. Então, um exemplo, se você tem, não que esses setores ou que essas ações sejam boas escolhas, tá? Mas se você tivesse uma ação de uma empresa aérea, como a Latam, e uma empresa petrolífera, como a Petrobras, isso na sua carteira teria um lado bom, porque todas elas têm a influência do petróleo. Então, se o petróleo cai, a ação de aérea ela pode ter uma resposta positiva, porque o petróleo é um insumo para, né, um custo muito grande para as empresas aéreas, e se esse custo diminui, ela consegue voar com um preço mais barato, e muitas das vezes ela vendeu várias passagens aéreas já a um preço esperando o preço do petróleo mais alto, tá? Então, quando você diversifica, você protege a sua carteira também de um problema de uma empresa ou de um setor. Então, vamos supor que você tenha duas ações, uma de empresa aérea e uma outra de shoppings. E a gente teve a pandemia em 2020. E aí foram dois setores que sofreram demais com os lockdowns. E aí essas duas ações iriam cair muito. Você estava pouco diversificado. Então, se você tivesse 15 ações, sendo uma delas aérea, tudo bem.
Se você tivesse uma pequena porcentagem em cada uma delas, tudo bem. Por quê? Porque se você tivesse uma ação de varejo, por exemplo, essa alta das ações de varejo iria compensar bastante a queda das empresas aéreas, entendeu? Então isso é diversificar. E a gente nunca sabe qual que é a próxima crise, onde vai afetar, qual setor, qual empresa, se uma empresa quebra, tá? De uma forma repentina. Então, você ter ativos muito correlacionados na sua carteira também pode trazer prejuízos muito grandes, tá? Então, muito cuidado a isso aí na hora de escolher as ações a investir. Como a gente falou, ninguém sabe o que vai acontecer. É um remédio a diversificação contra as incertezas, contra as dúvidas, contra o medo que as pessoas têm de investir, de pensar no longo prazo. Tá? Então, o que acontece? Se uma empresa aérea lá, vamos supor, no auge da crise, quebrasse, então ela seria uma de 15 empresas, mas provavelmente as ações que você tinha de tecnologia, de varejo, iriam subir tanto que o fato dessa empresa quebrar, essa empresa aérea quebrar, poderia nem fazer tanta diferença, ou você poderia até sair ganhando por conta da diversificação. Tá? Então, se essa empresa aérea A, que tivesse o preço de R$ 5, falisse, o máximo que você poderia perder é tudo. É esses R$ 5 de cada ação. Você nunca poderia perder negativamente, a perda infinita. Claro, pensando que você não alavancou, né? Que você só investiu o dinheiro que você tinha, você não pegou o dinheiro emprestado para investir. E aí, a empresa B, né, essa empresa de tecnologia, de varejo que a gente estava falando, que se deu bem na pandemia, poderia multiplicar de preço indefinidas vezes, como a gente viu aí mesmo acontecendo. Tá? Então, essa mesma empresa B que fosse R$ 5, ela poderia chegar a R$ 150. Então, olha só que legal, o benefício que a diversificação nos traz, né? Ela traz essa assimetria positiva. E é isso que faz a gente enriquecer o nosso patrimônio, aumentar o nosso patrimônio, tá? Então, a diversificação ela tem esse fator importante. Mas também não leve tão ao pé da letra, não pegue a sua carteira e compre 50 ações, tá? Não faça isso. A gente tem pesquisas que mostram que os benefícios da diversificação, eles começam a não existir mais a partir da 15ª ação na sua carteira. Beleza? Então, aprecie com moderação a diversificação. Então, a volatilidade, já falamos, diversificação. Agora, a sua carteira, né, o portfólio que a gente chama, é essa composição dos investimentos que a gente está falando. Então, se você tem um CDB, se você investe no Tesouro IPCA e se você tem um dinheiro na poupança, você está com 3 investimentos na sua carteira. Então, essa é a composição da sua carteira, basicamente de renda fixa. Essa questão da pulverização que a gente falou já, né? E importante você ter várias classes de ativos, na renda fixa, na renda variável, setores diferentes, mais para frente comprar ações internacionais, porque aí você está fazendo uma diversificação geográfica do seu patrimônio, não só o Brasil. Então, quanto mais dinheiro você tiver, é mais importante que o seu patrimônio seja diversificado. Então, se você está começando a investir com pouco, não tem tanta importância você não diversificar muito. Tá? Então, você pode se dar o luxo de começar com 1, 2, 3 ativos, se você tem pouco dinheiro por enquanto para investir. A liquidez é o quanto rápido você pode transformar esse investimento em dinheiro, em caixa, líquido. Então, um imóvel físico ele tem muito baixa liquidez, porque se você precisar desse dinheiro hoje, você tem um terreno, se você tem um apartamento e, sei lá, Deus o livre aí
descobre uma doença grave, você vai precisar desse dinheiro para pagar hoje essa cirurgia. Então você não vai conseguir vender esse apartamento no mesmo dia e aí não vai ter esse dinheiro na conta para pagar, porque precisa ver um comprador para vir e dar um lance. Você pode vender muito barato esse imóvel caso você precise de fazer dinheiro rápido. Além de tudo isso, ainda tem a burocracia, documentações, né? Isso aí pode te prejudicar demais. Isso é liquidez. Agora, quando a gente investe na bolsa, por exemplo, a gente tem liquidez diária, apesar das oscilações serem fortes, muitas das vezes. Por isso que quando você tem uma reserva de emergência, por exemplo, em uma conta digital, que é 100% do CDI, você tem a possibilidade de sacar quando você quiser, sem perder rentabilidade, tranquilamente, tá? Na poupança também você tem essa rentabilidade, essa liquidez diária. Alguns outros investimentos não, tá? Tem LCIs, por exemplo, ou CDBs, que tem prazo de vencimento. 180 dias, 360 dias, 3 anos, enfim. Então, se você tem um objetivo de curto prazo, por exemplo, como a reserva de emergência, como essas questões que você precisa do dinheiro em conta, às vezes para poder pagar os seus custos de vida, precisa estar em liquidez diária. Então, assim, esses casos de conta digital, do Tesouro Selic, é importante que esse dinheiro tenha essa liquidez diária sem perdas, sem possibilidade de oscilações grandes, tá? Na renda fixa. Agora, quando é longo prazo, quando é para sua aposentadoria, ou para daqui 10 anos, ou daqui 5 anos, quando você quer comprar, trocar de carro, por exemplo, aí a liquidez não é tão importante, você pode ter menos liquidez e se você tem menos liquidez, via de regra, você vai ter investimentos que vão te remunerar melhor, vão ter mais rentabilidade, beleza? Então, é isso. A gente falou sobre alavancagem. Alavancagem é investir com dinheiro emprestado e isso pode te trazer muitos prejuízos. Toma cuidado, principalmente com propostas de bancos e assessores de investimentos para fazer operações que trazem alavancagem e trazem esse tipo de perda. Beleza?